Olá, gente! Boa tarde! É um prazer enorme estar aqui fazendo mais uma live para o canal M8. Quero agradecer mais uma vez a Joyce pelo convite. É um prazer para mim poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho com a qualidade corporativa, com projetos para ambientes de trabalho e compartilhar também a minha própria experiência, né, como arquiteta. Então, olá para quem está entrando, tudo bom, Joyce? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito colorido, vai ser um bate-papo bem tranquilo, bem para a gente repensar o que a gente pode fazer no nosso ambiente de trabalho relacionado a cores, que é um assunto extremamente acessível, extremamente prático para ser colocado em ação amanhã mesmo e melhorar a sua produtividade. Laetes, tudo bem? Que bom, seja bem-vindo. Então, o que nós vamos falar hoje? Esse assunto das cores foi até um dos temas que foi sugerido da nossa live da semana passada, né? Que a gente falou muito sobre a influência, o impacto do ambiente na saúde das pessoas. Então, hoje a gente vai bater esse papo para falar sobre produtividade e como é que as cores de um ambiente podem influenciar na nossa performance. Que bom, ótimo! Olá, Joyce! Então vou aproveitar para dar enquanto o pessoal está entrando. Deixa eu ver se eu consigo também compartilhar aqui. Mas para quem não me conhece, deixa eu me apresentar, quem não esteve aqui na semana passada. Eu sou a arquiteta Priscila Benck, sou especialista em projetos para ambientes de trabalho, tá? Já venho nessa área da arquitetura há algum tempo. E por que eu me especializei neste nicho, né? Porque eu comecei a perceber que atuar para o meio corporativo era uma área que impactava ainda mais pessoas e também impactava nos resultados financeiros das empresas. Então, depois de eu trabalhar fazer alguns projetos e consultorias para algumas empresas, eu comecei a receber os feedbacks, né? E daí vinha o empresário e me contava: nossa, Priscila, mudou totalmente a forma da minha equipe trabalhar nessa nova sede, por exemplo, né? E daí tu começa a perceber, e daí citava um caso: minha equipe está mais comunicativa, ou as pessoas estão conseguindo trabalhar com mais facilidade, estão conseguindo produzir melhor. E daí eu comecei a perceber na real importância que tinha o espaço físico na forma como essas equipes produziam, na forma como esses profissionais produziam. E é por isso que daí eu decidi de fato me dedicar a esta área. Fui estudar fora do Brasil, estudei na Alemanha, para verificar de fato o que a gente poderia fazer em um espaço, em um ambiente, para que ele se tornasse mais inteligente, mais estratégico. Porque daí, quando a gente faz um projeto, ele deixa de ser simplesmente um custo para uma empresa, entende? Ele passa a ser uma ferramenta estratégica para melhorar a produtividade das empresas. Então é esse o meu objetivo com este trabalho. A live chegou em boa hora, estou iniciando um novo projeto para o novo layout da agência. Estou em dúvida sobre qual cor usar no setor da criação. Que bom! Vamos falar muito sobre esse assunto. Agências, escritórios inclusive de arquitetura, ambientes que precisam estimular a criatividade nas pessoas. A gente pode e deve sim utilizar as cores dos ambientes de uma forma muito estratégica. Assim como o que nós também vamos falar hoje são sobre ambientes que talvez sejam o oposto, né? Então, onde as pessoas precisam ficar muitas horas concentradas, com foco, qual é que é a cor ideal para a gente aplicar ali. Eu só queria chamar a atenção que antes da gente entrar nesse mundo maravilhoso das cores, o que eu vou falar aqui hoje, gente, é extremamente sério, tá? Eu vou trazer para vocês, compartilhar com vocês conhecimentos científicos, biológicos, que estão relacionados ao nosso cérebro. Como é que o nosso cérebro entende as cores e que emoções e que comportamentos são estimulados a partir dessa interpretação cerebral. Então nós não vamos falar nada místico, tá? Nós não vamos falar nada, nenhum achômetro, tá? Eu vou passar para vocês informações científicas sérias que estão comprovadas através de pesquisas, porque
Para mim, hoje, eu costumo dizer que eu sou uma colecionadora de pesquisas. A gente precisa dessa base científica para argumentar algumas decisões de projeto e justificar essas influências, entendem? Eu já trabalhei por muitos anos, muito no sentido da tentativa e erro, e a gente acaba, quem é arquiteto, designer, decorador, acaba criando um feeling, né? Uma intuição de elementos que funcionam ou não funcionam. Só que hoje a gente tem aí recursos da neurociência, por exemplo, que já justificam e comprovam essa intuição. Então é por isso que hoje o meu trabalho, o trabalho que eu desenvolvo com a qualidade corporativa, que é um canal que nós criamos para falar sobre ambientes de trabalho que estimulam o bem-estar e a produtividade, a gente faz todo esse trabalho através de base científica, tá? Então só para deixar claro que nós vamos falar aqui é comprovadíssimo e são informações que eu obtive através de muitas pesquisas e experiências e que vou compartilhar com vocês. Então, iniciando, só queria aproveitar a Laís que falou sobre o layout de agência. Você já tem uma agência hoje, só para eu entender, já existe um layout? Me contem aí que cores que tem no ambiente de trabalho de vocês. Anthony, ótimo saber que o M8 tem uma empreendedora como líder. Ah, que bom! Hein, gente, qual que é a cor que vocês estão enxergando nesse momento? Aí onde vocês estão? Vocês estão no local de trabalho de vocês ainda? 6 horas, agora terminando. Que cor que está aparecendo na frente de vocês? É importante a gente salientar que quando a gente fala sobre cores, tá? A cor, ela está diretamente relacionada ao nosso visual. Então, se eu quero aplicar a cor de uma forma estratégica, eu preciso ter esta cor no meu campo de visão. E eu preciso ter essa cor com uma predominância neste ambiente. Se eu tiver só um detalhezinho de uma cor específica e querer que ela me influencie, vai ser muito difícil, né? Então, quem mais tá aí? Adalto, sim, estou no trabalho. E que cor que tem nesse teu ambiente de trabalho? Sim, hoje a cor é básico, branco, mas estamos formando um projeto que não atrapalhe a criatividade e o visual do campo de visão. Perfeito, Laertes, é isso aí. É isso aí, a gente tem que observar, e daí se a gente tem uma equipe, tá? Se a gente não trabalha sozinho, se a gente tem uma equipe, a gente precisa ver o que a nossa equipe está enxergando, né? Para de fato ser assertivo. Davi, eu trabalho com máquinas e é vermelha. Todos confundem com Lind Gases, que é azul. Ah, ok. Bom, eu acho que o Davi, você está falando da cor do seu logo, é isso? Então é aí que eu queria chegar, porque quando eu comecei a trabalhar com ambientes corporativos e de fato ainda não tinha uma base científica teórica para aplicar as cores, né? O que acontecia na grande maioria das vezes? Quando eu chegava para o cliente para a gente conversar sobre as cores, existia uma preferência muito grande de se aplicar a cor do próprio logo da empresa nos ambientes, né? Porque daí se criaria uma identidade visual, ficaria mais clara, até para criar um engajamento dos profissionais com a cor do logo da empresa, né? E que daí isso poderia ter benefícios. E durante muito tempo a gente atuou desta forma, né? Até começar a entender que de fato esta cor, que às vezes podia ser de um logo da empresa, poderia estar até prejudicando a performance desses profissionais. Então o que eu costumo dizer quando já chega um empreendedor, um empresário com esta ideia de que quer aplicar a cor do logo nos ambientes? Sugestão: aplique esta cor na sua recepção, na sua área de chegar. Aí sim, ali tem que estar o logo, tem que ter as cores. Nos corredores também é um lugar bacana para você fazer isso, aplicar toda a identidade visual da empresa. Por quê? Porque são áreas de circulação. A pessoa ela não permanece muito tempo ali, porque essa cor ela vai começar a ter impacto sobre a pessoa quando ela de fato permanecer um tempo relativamente significativo do trabalho dela,
né? Então é isso que a gente precisa entender. Vamos deixar as áreas de trabalho onde a pessoa permanece ali às vezes 6, 7, 8, 9, sei lá quantas horas para aplicar uma cor de uma forma mais estratégica. Deixa eu só ver os comentários. Tá, tu sou professora, a cor predominante no colégio como um todo é azul e branco. Vou guardar essa informação porque eu vou falar muito sobre o azul. Davi, não, máquinas Linde são máquinas pesadas, são vermelha e o logo Linde Gases é azul e onde eu vou todos acham que trabalho na Linde Gases, pois o logo é ideia. Entendi, só muda as cores, entendi, Davi. Então isso acontece muito, gente, aplicar a cor da empresa, né, do logo na empresa dentro dos ambientes. Então chega aqui a primeira sugestão dessa live, tá? Deixa as áreas de trabalho onde a pessoa permanece mais tempo ali pra gente colocar uma cor assertiva, uma cor que vai influenciar na produtividade dela. Nas áreas de recepção, circulação, talvez até reuniões, tá? Mas a gente tem que cuidar um pouco com as áreas de reuniões também, porque também a gente precisa que essas reuniões sejam estratégicas, né? Daqui a pouco a gente tá colocando uma cor em áreas de reuniões que vai estimular discussões e isso não é legal. Então assim, recepção e circulações, aplica a cor do logo, tá? Bem bacana, cria identidade visual, façam isso. Áreas de trabalho nós vamos deixar para aplicar uma cor assertiva. E daí eu vou entrar agora no assunto de que cor que nós vamos colocar. Primeiro, gente, assim como eu já falei na live anterior, quando a gente fala em arquitetura e eu bato na tecla de que o ambiente impacta nas pessoas, é porque a gente precisa entender que para uma pessoa produzir bem, para uma pessoa ter uma boa performance profissional, o que ela precisa ter? Primeiro, ela precisa saber o que ela está fazendo, né? A capacidade intelectual de fazer algo. Não tem como ela ser boa numa atividade e fazer, ter um bom desempenho, se ela de fato não souber como fazer, né? Não souber a técnica. Então ela tem que entender daquele assunto. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela tem que estar disposta a fazer essa atividade. Ela tem que estar motivada. Não adianta ela ter a técnica, mas não tá nem aí, não tá a fim de fazer, ela não vai ter bons resultados, né? Ela não vai ter uma boa performance. Mas, além destes dois itens, além da capacidade intelectual, da motivação dela, ela precisa estar em um ambiente que favoreça ela a desempenhar essas atividades. Então, na semana passada, a gente falou sobre vários elementos do ambiente que impactam na saúde dela. Por quê? Porque não adianta ela saber a técnica, ela tá a fim de trabalhar, se ela tá sentindo dores, ela não vai trabalhar legal, se o ambiente dela tá ocasionando dores nela. Da mesma forma, pode entrar aí a questão das cores no ambiente. Se tem uma cor que vai distrair a pessoa, não adianta ela saber o que ela faz, ela estar motivada, o ambiente não vai ajudar ela a ter um bom desempenho profissional. Entendem? Então é por isso que eu tô aqui falando sobre produtividade e falando sobre ambiente. Porque sim, dentre os elementos que impactam na produtividade das pessoas está o ambiente externo. E por que isso, gente? Porque nós todos somos seres humanos. A gente tem sentidos. E são esses sentidos que vão captar as informações do ambiente externo, vão levar essas informações para o cérebro e o nosso grande órgão, o mais importante órgão do sistema nervoso, que é o cérebro e que representa só 2% do nosso peso, ele é capaz de gerar emoções e, consequentemente, comportamentos. É o nosso cérebro que domina tudo. E se a gente sabe, então, que existe essa ligação do meio externo com o nosso cérebro, vamos cuidar dos espaços onde a gente está. E principalmente se a gente precisa produzir nesses lugares, se a gente precisa gerar resultados financeiros, a gente tem que cuidar mais ainda. Faz sentido isso pra vocês? Faz sentido o que eu tô falando? Me deem um ok se vocês estão me ouvindo bem, se faz sentido pra gente poder ir adiante. Porque isso pra mim quando eu tive isso muito claro, eu entendi que, meu Deus, assim como a gente utiliza hoje no ambiente corporativo diversas ferramentas para aumentar a produtividade, ferramenta de gestão de tempo, ferramenta
de relacionamentos, ferramenta de gestão de pessoas. A gente também pode utilizar a ferramenta do ambiente, da arquitetura, para influenciar na produtividade das pessoas. Certo? Posso ir adiante? Bom, então hoje a gente vai falar sobre cores, e cores é uma dessas grandes e várias estratégias que a gente tem para aplicar, que são do meio externo. E quando a gente fala em cores, a gente está falando em qual sentido? Qual sentido que capta a informação da cor? É o nosso campo visual, como a gente já tinha falado antes, né? Quem é que estava falando antes que estava da agência? Então, é o nosso campo visual. E esse nosso sentido visual, para nossa alegria, é o sentido que chega mais rápido no cérebro. O nosso córtex, ele se ocupa 60% dele simplesmente pelas imagens que entram no nosso cérebro. É por isso que se fala que o primeiro impacto é o visual, né? Então é por isso que as pessoas são preocupadas a primeira visita do cliente, como é que vai arrumar o ambiente. É o visual. Depois começam a vir os outros sentidos. E o que é interessante desse visual é que as imagens que a gente percebe, elas entram no nosso cérebro de uma forma, e o nosso cérebro, ele é capaz de interpretar. Ele é capaz de manipular essas imagens. Vocês já perceberam que às vezes, se você vai, sei lá, tem um restaurante novo, tá? E daí eu vou no restaurante, volto e conto pra alguém ali, tu foi no restaurante novo, olha que legal aquele ambiente, me chamou a atenção isso e aquilo. Muito provavelmente a outra pessoa que foi no mesmo lugar, ela vai ter tido uma impressão talvez diferente. Cada pessoa enxerga, eu tô falando tudo isso, gente, nesse primeiro momento só pra contextualizar, tá? Para querer dizer para vocês que talvez a influência das cores também vai ser diferente. Porque tudo a gente interpreta. Todas as nossas informações visuais, então como eu falei, elas entram de uma forma, o nosso cérebro interpreta e isso gera emoções diferentes. Laertes, e a cor do ambiente da criação é primordial até para não influenciar na peça que está sendo criada. Por isso estamos nessa dúvida grande sobre a cor no setor da criação. Que bom que você está aqui online, tá? Vamos falar sobre isso. Então, gente, é importante a gente ter isso em mente. O que vai gerar essa nossa interpretação? Principalmente questões culturais. Se a gente está falando em cores hoje, nós brasileiros interpretamos a cor de uma forma, assim como os países do Oriente interpretam de outra, né? Por quê? Porque a gente tem uma cultura diferente, a gente cria associações diferentes. Eu estou hoje aqui em Porto Alegre, tá? Sou gaúcha. Aqui em Porto Alegre existe uma rivalidade muito grande entre Inter e Grêmio, certo? E cada um tem uma cor. O Inter vermelho, o Grêmio azul. Se eu chego para um colorado e digo que o ideal é pintar esse ambiente de azul, muito provavelmente ele não vai gostar. Não é nem pelo efeito da cor azul no cérebro, a cor pura, sem influência. Não, é principalmente pela cultura que ele já tem, pelas experiências de que ele já tem, que ele associa na cor dele, que a cor azul é do Grêmio e não é legal. Tá? Então isso é bastante importante a gente deixar claro que as cores, mesmo que existam já explicações do que áreas do cérebro que ativa cada cor, isso também pode ser influenciado em função da cultura das pessoas e das experiências que as pessoas têm com estas cores. Beleza? Vamos indo, tô aqui falando, mas é bem importante a gente falar um pouquinho sobre fazer essa introdução, esse início, para que fique claro. Depois eu falo aqui uma coisa e daí as pessoas, né, aplicam lá e vem me dizer que não, né, não funciona. Jéssica, realmente essa cultura existe. Meu pai é gremista. Quando eu apresentei o logo da empresa na cor vermelha, no início foi difícil a aceitação. Exato. Jéssica, você é do Sul, então. Gente, quando eu me apresentei não falei, mas eu sou aqui do Sul, seguido estou em São Paulo, então quem for de São Paulo, de outras regiões, aí podemos continuar conversando, certo? Bom, vamos falar disso aqui então. Cor, né?
Eu acho que quando o pessoal tava falando ali que tava escolhendo as cores, tu pega uma cartela de cor de tintas hoje e a gente se apavora. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu nem tenho aqui uma cartela. Mas tem milhões de tipos de cor. E realmente a dúvida na hora de colocar uma cor numa parede é enorme, né? Então, se a gente não tem uma referência do que a gente quer naquele ambiente, um objetivo para aquele ambiente, vai ser muito difícil você conseguir escolher uma cor assertiva. Então, o que é o primeiro passo para a definição da cor? Você precisa saber que objetivo tem que ter naquele ambiente. Qual habilidade as pessoas precisam desenvolver ali, né? Então, antes o Laertes tinha comentado que tinha que desenvolver a questão da criatividade. A criatividade é um tipo de habilidade. Pode ser que alguém tenha aí um escritório de advocacia, onde precisa ter muita leitura, as pessoas precisam estar concentradas. Concentração é outra habilidade, bem diferente da criatividade. Ou daqui a pouco a gente está falando de uma empresa que precisa ter mais comunicação entre as equipes, né? Então, precisa desenvolver as pessoas precisam ser mais comunicativas. Então, o primeiro ponto é definir que habilidade precisa ser desenvolvida, certo? Segundo ponto é a gente entender um pouquinho disso aqui. Isso aqui é um círculo de cores, tá? Tem na internet, gente. E o que eu quero dizer com isso? Esse círculo de cores, a gente consegue ver que existem cores primárias, que a gente chama. Existem 3 cores primárias, que são cores puras da natureza, tá? Que não tem mistura nenhuma. E que cores são essas? Essas cores são vermelho, são azul e amarelo. As demais cores que aparecem nesse círculo, elas são misturas dessas cores primárias, tá? Então, por exemplo, se a gente quer falar de verde, a gente sabe que o verde, que está aqui, então o amarelo está aqui, o azul está aqui, é a mistura do amarelo com o azul. É por isso que forma o círculo de cores, tá? Se a gente quer o roxo, a gente sabe que o roxo, ou lilás, ou púrpura, ele é a mistura do vermelho com o azul. E se a gente está falando em laranja, a gente sabe que o laranja, por exemplo, é a mistura do amarelo com o vermelho. Então, para a gente entender que impacto essas cores têm no nosso cérebro, a gente precisa entender quais são as 3 cores primárias e que efeito essas 3 têm no nosso cérebro. A partir daí, os efeitos vão ser efeitos combinados, porque a gente combina as cores para formar as demais, tá? Então, hoje eu vou falar de 3 cores. Eu vou falar do azul, do amarelo e do vermelho. Bom, então a gente sabe que a habilidade a gente precisa desenvolver no ambiente, a gente sabe que a gente precisa entender que existem 3 cores primárias e que essas 3 cores vão impactar no nosso cérebro. E agora sim, agora a gente vai definir que cores são essas. Então eu vou começar falando um pouquinho da cor azul. E quem é que já tinha falado ali que usava azul na escola? Azul e branco. De todas essas cores, a cor azul é a cor que mais acalma as pessoas. Ela reduz a pressão das pessoas. Ela ativa diretamente o nosso córtex pré-frontal. E essa é a área do cérebro que mais nos dá a clareza mental. Então, se a gente precisa trabalhar de uma forma concentrada, e por isso que na escola a aplicação deste caso do azul é bacana, porque as pessoas elas conseguem ficar mais tempo focadas, elas estão mais tranquilas, entendem? Elas estão mais calmas, o sistema nervoso delas está mais tranquilo, elas vão conseguir desempenhar atividades de concentração com mais facilidade. Então, muito provavelmente para essa agência que tem que se estimular a atividade, a criatividade, gente, me desculpa, eu tô no escritório, mas já vou deixar o telefone aqui fora. A gente precisa, então, enxergar a cor azul como uma cor que vai acalmar, que vai tranquilizar esses colaboradores. Para onde isso é indicado, então, a cor azul? Daqui a pouco para uma área de finanças. As
pessoas mexem muito com números, não podem ter muita distração. Uma área que as pessoas precisam ler muito, né? Ou uma área que as pessoas precisam desempenhar algum tipo, trabalhar com algum software muito minucioso, que exige muita concentração, que exige assim um foco nos detalhes. É bacana o azul, porque o azul ele não vai distrair a pessoa, estimulando outras sensações. Claro, alguma dúvida sobre o azul? O que é importante salientar aqui? Assim como aparece nesse disquinho aqui, vocês estão vendo que no centro as cores estão mais claras? Isso também modifica, tá? Se a gente misturar um azul puro com um branco, a gente vai ver que esse azul ele vai ficando um azul clarinho, né? Se a gente misturar com o preto, ele vai indo para o azul escuro. Isso também influencia, tá, gente? A gente precisa cuidar muito, como eu falei antes, da cultura. Que se a gente põe nas paredes de um escritório um azul clarinho, é capaz da gente tranquilizar tanto essas pessoas que elas vão acabar querendo dormir. E daí esse não é o objetivo, entendem? Inclusive, eu trabalhei com uma consultoria de um escritório aí em São Paulo, que o que acontecia ali? As paredes elas eram brancas, só que esse prédio tinha uma pele de vidro que tinha uma película azul. Então, quando o sol ele entrava no ambiente, a claridade que entrava no ambiente, ela pintava as paredes e todo o entorno de azul. E o que acontecia ali? As pessoas começaram a ficar cansadas, começaram a ter muito sono. Então a gente precisa cuidar até que ponto a gente precisa ir com esta tranquilidade, né? Então o que a gente fez nesse caso dessa consultoria? A gente trabalhou com muita luz. A gente quis clarear esse ambiente e com luz branca, justamente para não deixar o ambiente tão tranquilo, tão calmo, que as pessoas possam acabar dormindo. Então a gente precisa cuidar dessas questões, também de não aplicar em excesso uma cor que possa dar um efeito contrário, certo? Danúbia, que bom que você está online, tudo bem? Oi Priscila, existe uma área mínima para que a cor cause realmente um efeito no cérebro e alterações no comportamento? Danúbia, a regra é: senta na posição desse colaborador ou sua mesmo, se é o seu caso, e olha pra frente e vê qual a cor predominante, tá? É muito difícil você definir em metros quadrados quanto que é o ideal, mas tem que ser a cor predominante. Normalmente, se você trabalha de frente para uma parede ou logo à frente tem uma parede, você já pinta toda esta parede desta cor, muito provavelmente essa cor vai ser a predominante. Tá? É importante e é legal também chamar a atenção do azul, e eu trago aqui daí uma outra pesquisa que foi de uma revista científica que se chama Sleep, que eles fizeram um teste da seguinte forma: eles colocaram um grupo de pessoas para trabalhar com uma cor da luz azul e uma outra com luz branca, tá? E o que eles perceberam? Que as pessoas todas elas tinham que desempenhar uma atividade de concentração. As pessoas que estavam sobre essa luz azul conseguiram resolver essas questões que exigiam muita concentração de uma forma mais rápida do que o outro grupo que estava na sala branca, com luz branca, tá? E daí o que eles recomendaram então a partir disso? Eles chegaram à conclusão que a cor azul de fato consegue te manter o foco por um tempo maior. E eles sugeriram então que se você precisa desempenhar alguma atividade que te exija muita concentração, que precisa te deixar muito alerta, muito atento, você pode aplicar essa questão de uma luz azul. Se é uma reunião e você não tem como botar ali no meio da sala de reuniões uma luz azul, se concentre em algum lugar com o celular mesmo. Deixa uma luz azul ligada até 30 minutos antes de você ir para essa reunião ou de você ir desempenhar uma atividade de concentração. Porque essa influência da cor azul ainda vai estar no seu organismo. Então, até 30 minutos antes, você fica sob essa luz azul e daí depois o seu cérebro vai continuar desenvolvendo essa habilidade. Então, essa é uma dica azul para ambientes que exijam concentração, tá? Vamos falar da cor amarela agora. A cor amarela, e agora a gente volta para a agência.
é uma das cores mais indicadas para ambientes onde a gente precisa estimular um pouco mais as pessoas, onde essas pessoas precisam ter ideias, desenvolver inovação, criatividade, porque o amarelo faz isso. O amarelo nos, né, traz essa lembrança, inclusive, do sol. Quando a gente vê o sol, a gente está nativa. Nosso cérebro já entende que é dia que a gente precisa estar nativa. O amarelo, ele provoca isso na gente. Então isso é muito bacana. E se a gente observar o cérebro, quando a pessoa enxerga a cor amarela, ela ativa diretamente o sistema de recompensa. Sabe aquela sensação de quando você muita coisa, batalha muito por aquilo e daí consegue e te dá aquela sensação de superação, de dever cumprido? É isso que o amarelo estimula no nosso cérebro. Então, é uma cor super bacana justamente para a gente manter essas pessoas ativas e criativas e inovadoras, para que tenham novas ideias, tá? E daí, se a gente falou antes do azul, e a gente sabe que a mistura do azul e o amarelo nos dá o verde também é uma cor bacana, porque o verde, além de ter essa influência do amarelo, de ativar um pouco as pessoas, ele também tem o azul, então ele acalma também, ele é um tom mais neutro de uma certa forma, que pode trazer ambos benefícios. E daí o verde é legal você trabalhar com intensidade, se é um verde mais azulado, né, ele vai te despertar um pouco mais o lado da concentração. Se ele é um verde mais o verde limão, que se chama, que é um verde mais amarelado, a gente pode trazer muito dessa influência da criatividade. Falamos do azul, falamos do amarelo e agora um pouquinho do verde. E agora eu quero falar para vocês do tom vermelho, que é a nossa terceira cor primária pura da natureza. E o vermelho, vamos lá, quem é que trabalha em ambientes vermelhos? Essa é uma das cores, gente, que mais exige cuidado. E olha que impressionante. Se a grande maioria das empresas usa as cores do logo no seu ambiente, a grande maioria dos logos, e isso é questões de marketing, publicidade, são vermelhos. Então, não é nada anormal você entrar numa empresa e ver muito a cor vermelha. Principalmente até em cadeiras, né? Cadeiras de escritório, quando vai se escolher. Esses tempos a gente estava, por curiosidade, eu perguntei para um fabricante de cadeiras qual que era a cor que mais saía e ele me disse que era o vermelho. Vermelho, azul, enfim. Porque tem muitos logos, né? Muitas marcas de empresa têm a cor vermelha. Só que, gente, o que é importante ter claro aqui? O vermelho, ele é a cor que nos ativa, excita, que super estimula nosso sistema nervoso e que pode gerar muitas discussões, tá? Então, o vermelho, ele ativa uma das áreas, uma das regiões do nosso cérebro mais primitiva, que se chama amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta, tá, gente? É do cérebro. E essa região do cérebro é aquela que os nossos antepassados já usavam com muita frequência e tinha o cérebro muito ativo com ela, que é a nossa região que nos dá aquele sentimento de luta ou fuga, sabe? Que surge uma situação que pode ser perigosa, a nossa amígdala vai a 1 milhão, assim. Então, sei lá, vamos dizer que um caso bem frequente até, vamos dizer que alguém nunca te liga, algum familiar nunca te liga e daqui a pouco toca o telefone e você vê que é esse familiar. O que é a primeira coisa que tu pensa? Nossa, aconteceu alguma coisa, né? Tem alguma notícia aí. E essa sensação do aconteceu alguma coisa, o que vai ser? Essa sensação super ativa a nossa amígdala, entendem? E isso nos dá um sentimento de ansiedade. E num ambiente de trabalho, não é recomendável a gente trabalhar com ansiedade. Ninguém gosta de trabalhar ansioso, né? Nos desconcentra, nos tira o foco. Então, quando a gente for aplicar o vermelho, apliquem de uma forma muito pontual, tá? Eu realmente não recomendo trabalhar com uma parede inteira vermelha,
porque é uma cor que pode estimular essa agitação interna nas pessoas, essa ansiedade, e isso em um ambiente de trabalho pode causar discussões. Então, principalmente, cuidado com salas de reuniões que tem uma cor vermelha. A não ser que seja para estimular mesmo discussões, mas se é para encontrar soluções, não se recomenda o vermelho, tá? Jéssica, e o laranja? O laranja já não é mais tão ativo quanto o vermelho, apesar de ele também ser a mistura, então que bom que a Jéssica trouxe a cor laranja, tá? A cor laranja é a mistura do vermelho com o amarelo. Então a gente recebe a influência dos dois. Do vermelho, que tá super agitando, e do amarelo, que também traz uma certa agitação, mas num sentido um pouco mais otimista, mais positivo, porque nos ativa os nossos sentidos de recompensa, tá? Então, se vai trabalhar com o laranja, a mesma coisa, Jéssica. Evita, por exemplo, em áreas que exijam muita concentração, muito foco, porque pode acabar distraindo essas pessoas em função dessa ansiedade que é ativada. Gente, tudo isso que eu tô falando, essas regiões que são ativas no cérebro, eu tô falando de neurociência, tá? Eu tô falando de estudos que foram feitos mostrando para as pessoas essas cores e analisando em ressonância magnética que áreas do cérebro que são ativadas, tá? Então, a gente falou do azul, ativa o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa clareza mental, é a calma, né? A gente falou do amarelo, que ativa nosso sistema de recompensa, que nos dá alegria, que nos dá o otimismo. E a gente falou do vermelho, que ativa diretamente a nossa amígdala cerebral, que é aquela região do nosso cérebro mais primitiva que nos dá ansiedade, que nos dá... Até a amígdala, na verdade, gente, ela nos dá até uma ansiedade boa muitas vezes. Sabe quando fica tão feliz com uma coisa que nos deixa eufórico? É a amígdala que tá falando. Então, assim, ela tá diretamente ligada com as nossas emoções. Por isso que a gente precisa cuidar. E no ambiente de trabalho, cuidar para não ativar demais as emoções das pessoas, sabe? Porque senão isso pode impactar na produtividade delas. Então, o que eu quero chegar de conclusão com essa live de hoje? Para você, né, que o título é Como as cores podem impactar na sua produtividade. Primeiro ponto, as cores sim impactam nas pessoas. E segundo ponto, a gente precisa saber que habilidades essas pessoas precisam produzir para daí definir qual a cor que ela precisa, que melhor vai... que ela melhor vai desenvolver essas habilidades e, consequentemente, uma melhor produtividade. Entendem? Então, a gente falou da questão ali da escola, super bacana, azul, ambiente de ensino, de concentração, ambientes que precisam relaxar as pessoas. É legal o azul, até área de descompressão, sabe? Onde precisa... Tem empresas hoje que tem ambientes justamente para depois do almoço, a pessoa ir lá, poder tirar, fazer um power nap, né? Poder tirar uma siesta. É legal o azul, ele te dá esse relaxamento. Agora, se é um ambiente, uma sala de brainstorm, se é uma agência de publicidade, se é uma sala de criação de um escritório de arquitetura, é bacana que você tenha cores mais otimistas, mais ativas, que é o amarelo. O amarelo traz isso, ou um pouco do laranja, né? Enquanto que, se a questão é evitar distração, evitar emoções de uma forma muito extremas, né, que vai gerar ansiedade, evitem o vermelho. Essa é a minha recomendação. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Gente, tá claro? Por favor, podem colocar suas perguntas. Faz sentido isso que eu falei pra vocês? Não faz? Isso tudo que eu tô falando, como eu disse, é neurociência. Hoje existe uma área que estuda a relação da neurociência com a arquitetura, que se chama neuroarquitetura. Eu tô muito envolvida com isso, né? Através de pesquisas, através de estudos. Existe uma academia nos Estados Unidos que estuda exclusivamente este assunto. Uma academia em San Diego, eu estive lá numa conferência no ano passado, que está mostrando que a neurociência pode trazer explicações biológicas, racionais para decisões do ambiente físico, tá? Para esse impacto do ambiente físico nas pessoas. Certo, gente? Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Alguma dúvida? Ficou claro?
que vocês acharam? O que nós vamos falar na próxima semana? Quem tiver uma sugestão também pode deixar aqui, mesmo para quem está assistindo essa gravação, pode deixar aqui também o seu comentário, que daí depois a gente pode esclarecer qualquer dúvida ou levar em consideração as sugestões do que a gente pode falar nos próximos assuntos. Certo, gente? Queria desejar para vocês uma excelente noite. Agradeço muito o tempo, a disponibilidade de vocês, para quem está ao vivo até agora comigo. E estou super à disposição para qualquer dúvida. Aqui na descrição dessa live hoje eu coloquei o nosso site, que é www.qualidadecorporativa.com.br. Ali tem muito conteúdo totalmente gratuito para quem quiser saber mais sobre o impacto do ambiente. E daí falando não só de cores, né? São vários outros elementos que a gente precisa trabalhar de uma forma mais assertiva, mais inteligente para poder trazer benefícios para as pessoas, tá? Esse é o meu maior propósito de vida, é impactar as pessoas de uma maneira positiva em seus ambientes de trabalho, para que elas possam produzir melhor e, consequentemente, para que a gente possa daí impactar nos resultados financeiros das empresas. É isso que todo mundo quer. Adriana, que bom que você está aí, adorei, muito obrigada, que bom. Jéssica, muito obrigada. Priscila, até a próxima. Que legal saber que você é do Sul, Jéssica, temos que nos encontrar a hora dessas. Certo, gente? Uma ótima noite, um abraço aí para vocês e até terça que vem.